instrumento na tua casa. Em nome de Jesus, fala conosco através da palavra que o Senhor vai dar, através dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Codó, para quem não sabe, a terra boa, viu? Tem umas coisinhas meio ruins lá, mas a terra é boa. Amém? Eu vou falar com vocês hoje sobre Davi. Todo mundo já conhece a história de Davi. Se brincar, nós sabemos muito até para ensinar. E é interessante porque, da perspectiva bíblica, a gente olhando direitinho, a gente percebe que existem algumas comparações que, se olharmos para nossas vidas, nós também podemos trazer para a nossa vida alguns ensinamentos, algumas lições importantes de Davi. Davi não foi só simplesmente um guerreiro. Davi, antes de tudo, ele foi filho. Davi, antes de qualquer coisa, ele teve uma origem. E essa origem foi o que levou Davi a ser um verdadeiro guerreiro, vencedor em todas as etapas de sua vida. Teve problemas? Sim, como todo ser humano tem. Teve dificuldades? Também. Mas Davi aprendeu a se colocar debaixo da proteção de Deus, porque ele entendeu em algum momento que Deus era o supridor dele em todas as áreas. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel 16. Fica depois de Gênesis. E antes de Apocalipse. Amém? Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz, espera aí. 1 Samuel. Achou? 16, desculpa, perdão. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois quando ouvir Saul, me mandará matar. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar o Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: É de paz a tua visita? E disse ele: É de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, estando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente estou perante o Senhor, aquele que o Senhor ungiu. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, nem na sua estatura, porque o que tenho, eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Chamou então Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha. E então mandou chamar e fê-lo entrar,
e era ruivo e formoso, e de semblante, e era sisudo. Amém? O engraçado é que quando a gente olha para a história aqui nesse momento, a gente percebe uma coisa interessante. Samuel não estava em casa. Desculpa, Davi não estava em casa. Davi estava sempre com as ovelhas. O primeiro sinal de uma escolha de Deus para uma pessoa é se a pessoa está fazendo algo. Deus não vai chamar ninguém sem ter um objetivo. Como em outras palavras, Deus não chama um desocupado. Deus chama sempre uma pessoa que tem uma obrigação a fazer, que tem um trabalho a fazer. Porque essa experiência é que leva ele a vencer. Agora, interessante é que a história de Davi, muito conhecida, ela tem algumas lições importantes para nós, como fé, coragem, arrependimento, tem liderança, e algumas situações difíceis que Davi passou, que se nós olharmos para a vida dele e trouxermos para a nossa vida, nós também vamos entender o propósito e vamos vencer também. O nome Davi, de origem hebraica, David, significa amado ou querido. É um nome bastante popular, com destaque na tradição judaico-cristã, associado ao rei Davi. A origem e ou personalidade e o simbolismo, o nome de Davi é frequentemente associado a características como coragem, liderança, justiça e talento musical. Agora, algumas lições da vida de Davi. Como eu estava falando antes, quando a gente olha para a vida de Davi, a gente consegue perceber algumas situações bem embaraçosas até. Davi, ele não estava constantemente em casa. Se você fosse procurar Davi para soltar pipa, para jogar uma bola, jogar uma biloca, ou fazer qualquer coisa, andar de bike, você não achava Davi em casa. Davi estava sempre lá no mato, cuidando das ovelhas. Alguns estudiosos acreditam que Davi fosse talvez um bastardo. Por na história, na Bíblia, não constava o nome da mãe de Davi. Eu estava olhando e falei, caramba, mas interessante, não tem o nome da mãe de Davi. Tem Jessé, o Belemita, que é o pai, os filhos, mas não consta o nome da mãe dele. Eu achei interessante. Porque Davi podia ser um recalcado. Não tem mãe, não tem referência. Referência materna. Porque muitas vezes o filho ou os filhos, no geral, são muito apegados à mãe. Porque parte da vida do pai é fora de casa, trabalhando, cuidando, para trazer o sustento para casa. Mas aqui já foi um pouquinho o contrário. Davi não teve mãe. Ou se teve, a Bíblia não comenta em nenhum aspecto, em nenhum momento sobre a história dela. Então ele podia se sentir meio revoltado, talvez. Talvez com raiva do pai, raiva dos irmãos. Mas não, Deus tratou isso no coração dele. A Bíblia comenta que Davi era um homem, assim, de poucas palavras. Mas era um camarada bem evoluído, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa bem entrosada, conhecia as leis, conhecia o Deus dele. Mas o mais interessante é que tudo isso trouxe uma bagagem para Davi, trouxe experiências para a vida de Davi. Davi não era um homem qualquer. Se olharmos a história de Davi, Davi nunca foi um homem qualquer. Apesar de parte da família, que eram os irmãos, às vezes não aceitarem, talvez, o chamado de Davi para a vida dele. Ou não reconhecerem. Porque, na verdade, o que faltou aqui em Davi foi reconhecimento. Mas o interessante é que Deus reconheceu Davi. Uma liderança, ela tem, no meu ponto de vista, ela tem 3 pontos, ou 3 tipos de reconhecimento. Família, igreja, que seria Deus, e o próprio, a sociedade. E o momento em que Davi foi escolhido por Deus não foi um momento à parte, ou foi um momento atípico. Israel tinha as 12 tribos, e naquele momento, Saul estava passando por um processo.
E Deus já tinha um plano. Se Saul for tirado como rei, eu tenho um outro rei. Se nós olharmos a história de Davi, nós vamos perceber que Davi era uma pessoa extremamente simples, mas que ele tinha um temor muito grande por Deus. Ele não se deixava, ele não trocava a vida dele por nada. Ele não trocava a presença dele diante de Deus por nada, porque ele sabia que a presença de Deus era suficiente para levá-lo a lugares onde ele jamais chegaria. Nós olhamos a vida dele, a gente vai perceber que embora ele não estivesse em casa, ele tinha essa particularidade com Deus. Quando Samuel chegou diante da tribo para fazer o sacrifício, as pessoas começaram a temer. Eu falei, caramba, é de paz a tua presença aqui? Porque quando o profeta Samuel chegava na casa de uma pessoa, tinha duas situações. Ou as pessoas ficaram felizes ou ficavam temerosas. Porque quando ele vinha, geralmente ele vinha para trazer ou uma direção de Deus ou alguma coisa, então as pessoas já tinham logo medo. E onde ele fazia o sacrifício, ficava dentro do território de Israel. E Saul era rei. Existia uma certa divergência entre Samuel e Saul por causa de alguns desentendimentos. E quando Samuel vai fazer o sacrifício, a primeira coisa que ele falou para Deus, Deus, se eu for lá, eles vão me matar. Ele falou para ele, não, vai lá, leva uma ovelha cevada, fala que vai fazer o sacrifício e tudo vai correr bem, não se preocupe. Porque as pessoas tinham medo de que de repente Samuel fosse morto e aonde a família também fosse atingida por ele. Mas enfim, Deus tinha um propósito. Naquele momento, se a gente olhar a história de Saul, que já era rei, existiam algumas controvérsias em relação ao seu reinado, em relação à permanência dele como rei diante de Israel. E algumas divergências era porque ele desobedeceu algumas situações bem simples. Algumas situações eram, olha, vai, mata os belemitas e não deixe ninguém, absolutamente ninguém. Mas ele foi lá e separou o melhor do gado, o melhor das ovelhas, todo o ouro, todas as joias, ele separou tudo de bom e trouxe. E o interessante era que Samuel tinha um momento para ir lá, para fazer o sacrifício lá onde estava o exército de Israel. E Samuel atrasou. E quando ele atrasou, o que Saul fez? Foi lá e fez o sacrifício, com o melhor do boi, o melhor das ovelhas. E aí Samuel chega algumas horas depois. Rapaz, que barulho de ovelhas é esse? Que barulho de gado é esse? Ah, separei, olha, o melhor que tinha, eu separei para Deus. E aí ele falou para ele, olha, o que foi que Deus falou para você? Mata tudo. Destrói tudo. Ah, mas eu separei porque era, sabe, eu quero oferecer o melhor para Deus. Aí ele fala assim, olha, Deus não está preocupado com isso. Deus não quer sacrifício, Deus quer um coração obediente. Você desobedeceu. É por causa disso, o teu reino vai ser dividido. Foi daí que começou a ter uma certa divergência entre Samuel e Saul. Mas aí, de repente, Deus já tinha escolhido um outro rei. Um outro rei melhor, um outro rei mais compreensivo, um outro rei obediente, um outro homem que fosse completamente voltado à obediência, um coração completamente sensível à presença de Deus. Não estou dizendo que Saul fosse insensível, não. Mas naquele momento, de fato, de não ouvir Deus falar com ele, a direção que era simples, ele não cumpria, ele perdeu a oportunidade. Isso acontece muitas vezes conosco. Às vezes nós queremos fazer as coisas. Interessante que quando a gente fala assim, a gente fala muito isso. Eu, a partir de hoje, Deus controla a minha vida. Deus comanda a minha vida. Mas a primeira oportunidade que Deus te dá uma direção, você não faz. Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui no trânsito.
É muito comum no trânsito a gente discutir no trânsito. A gente vê direto aí assassinatos, espancamento, violência. E aí você está no trânsito, e aí, pum, você dá vontade de xingar o cara, dá vontade de mandar ele para... E aí você fala assim, e aí Deus chega e fala assim, olha, um coração obediente, uma pessoa que é temente a Deus, não faz isso. Uma pessoa que tem um chamado de Deus, a pessoa que é nascida de novo, ela não faz isso. O nascido de novo não vai reagir. Mas aí a gente vai lá e reage. Aí quando a gente reage, tem um irmão lá da igreja. Ixi, olha lá. Ou então outra situação. Uma vez aconteceu com a gente estava numa igreja alguns anos atrás, e tinha um rapaz que estava no bar bebendo, e a gente estava indo para a igreja. Nessa época a gente estava sem carro. Acho que só tinha um Abner, se não me engano. O Abner estava no colo. E aí, quando a gente passou pelo bar, ele me chamou. Aí eu estava com um paletó. Não entra aqui, eu falei, nossa, eu tô indo para a igreja. Não, eu preciso falar contigo. E era dentro do bar. Aí eu falei, Cláudio, então vai para a igreja e daqui a pouco eu te acompanho. Fiquei no bar, conversei com ele. E aí algumas pessoas passaram, né? Era uma cidadezinha muito conhecida. E aí fiquei imaginando o que iam dizer, né? E uma das conversas era que eu estava no bar bebendo. Em vez de ir para a igreja, eu estava no bar bebendo. Mas eu não estava bebendo. Mas a maneira que você se posta, a maneira que você se coloca, as pessoas observam. E com Deus é a mesma coisa. O posicionamento diante de Deus, ele faz toda a diferença. E o posicionamento de Saul diante de Deus foi toda a diferença. Justamente essa a diferença. Perdeu o reino, perdeu a coroa por causa de desobediência. Mas ao contrário, Davi era uma pessoa completamente diferente. Era um homem temente a Deus. Davi, se nós observarmos direitinho, Davi lá separado com as ovelhas, o resto da família, longe de casa. No versículo 12, ele fala assim, a Bíblia comenta assim, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é esse a quem eu tenho escolhido. Saul, para você ter ideia, era um homem muito bonito, alto. Hoje tem grandes homens muito bonitos, né? Como o Henry Cavill, o Superman, Brad Pitt, o Jessé, Pastor Barroso. Então são homens de beleza. E Saul, a Bíblia comenta que na história de Saul, que Saul, a beleza dele era imprescindível. Singularmente era o homem mais bonito de Israel. Era o homem mais formoso, de alta estatura, não tinha um como. Ele era tão alto que ele ficava acima dos homens. Mas mesmo assim, a gente olha Deus recusando Saul. E quando Samuel chega na casa de Jessé, o belemita, Jessé fica preocupado. Samuel já fica logo preocupado. Não, lá já vem Abinadab é bonito, alto, formoso. Esse aí é o que Deus escolheu. E aí passa Abinadab, passa Samar, passa todos os filhos, e nenhum deles é escolhido. E aí Samuel pergunta, vem cá, acabaram os teus filhos? Não, tem um que está lá no mato, cuidando das ovelhas, então chama ele. Nós só vamos comer quando ele chegar. Sabe o que acontece? Deus ele não está preocupado com a sua aparência. Deus ele não olha para a aparência do homem, Deus olha para o coração do homem. Porque é do coração do homem que diz a Bíblia que jorra, sabe, os desejos, as vontades. É do coração do homem que sai tudo aquilo que ele pode devolver para Deus. E quando olha para Abinadab
Deus falou, não, Aminadab não. Eu não estou preocupado com a aparência, eu quero o coração. O diferencial de Davi para os seus irmãos era que Davi era obediente. Davi era meio casca grossa, mas era um camarada obediente. Ouvia a direção do pai, obedecia o pai. E o engraçado é que, para que você fosse rei, você precisaria hoje ter uma linhagem, ou ser de uma linhagem real. Davi não era da linhagem real. Davi foi incluído na linhagem real, porque ele fez o que? Ele venceu o gigante Golias. A gente vai ver mais na frente. Davi, e aí, seguindo, Davi enfrentou Golias. Mas antes de enfrentar Golias, Davi chegou para o rei Saul e falou, Saul, quem é esse homem aí que fica gritando contra Israel, xingando o povo, amaldiçoando o nosso Deus? Por acaso no teu exército não tem ninguém que possa lutar contra esse homem? Não. Historicamente falando, existia praticamente quase 20 mil homens de Israel. Quase 20 mil. Desses 20 mil, não tinha um guerreiro que fosse suficiente para lutar contra Golias. O exército filisteu era o dobro de Israel, mas só tinha um gigante, um homem que desafiava o exército inteiro de Israel. Às vezes você está passando por problemas, dificuldades, e você fica imaginando, caramba, o que eu vou fazer agora? Esse problema é muito grande, a dificuldade é muito grande, o processo é lento, o que eu vou fazer? Às vezes é um gigante que está te afrontando. Às vezes é uma pessoa, uma situação que está se opondo a você. Mas por você não saber o que fazer, você se entrega. Você desiste. Muitas vezes até duvida se Deus poderia te livrar. Só que se nós olharmos a história de Davi, vamos perceber que Davi era um guerreiro já natural. Já era um camarada experimentado. Davi não era qualquer uma pessoa. Davi tinha experiência de guerra, de luta, de resistência. E olha o que ele fala para Saul. Davi venceu Golias com fé em Deus, demonstrando que a verdadeira coragem vem de confiar no Senhor, mesmo diante dos grandes desafios. Uma oportunidade única, era a única coisa que Davi precisava para vencer o Golias, era uma oportunidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os teus maiores problemas? Quais são as tuas maiores dificuldades? Você tem enfrentado os teus problemas? Você tem enfrentado os teus desafios? Ou você tem parado diante deles? Porque na maioria das vezes, às vezes o que sobra para nós é parar diante do problema, diante do desafio. Olha, o Brasil inteiro está em crise. O Brasil está em dificuldade. Mas é o Brasil, mas você não. Você tem escolha. E a escolha que Davi fez foi, olha, Saul, assim como eu venci o leão, assim como eu matei o urso, eu vou matar também esse gigante Golias. Porque a fé dele não estava baseada, sabe, nos artifícios. Não estava baseado na couraça, não estava baseado no armamento de Saul. Davi falou assim, toma aqui a minha armadura. Toma a minha armadura, veste a minha armadura. A Bíblia comenta que ele nem caminhar direito ele conseguiu. Por quê? Porque Davi era pequenininho. Davi era baixinho. Tem o David ali. Qual a sua altura? 1,60 m? Era talvez a mais ou menos a altura de Davi, do David. Baixinho. Mas era um camarada que botava medo. Porque ele se impunha. E aí ele fala, olha, Saul, eu venci o gigante. Desculpa, eu venci o urso. Matei com minhas próprias mãos. O leão também, matei com minhas próprias mãos.
A dificuldade, muitas vezes, é que nós nos colocamos diante do problema e dizemos: o problema é mais forte do que eu, o inimigo é mais potente do que eu. E esquecemos o Deus que nós temos. A gente vai percebendo que Davi chega para ele e fala assim: olha, eu vou te vencer na minha fé em Deus. Na Bíblia fala o seguinte, que o gigante chegou para ele, chegou diante do lado de Golias, e Golias falou para ele assim: é esse aí que vocês mandam para mim lutar comigo? Um garoto? Uma criança? E Davi fala para eles: olha, você vem contra mim contra a espada, com lanças, com escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. É o suficiente para você vencer os seus problemas. É o suficiente para você vencer as suas dificuldades. É o suficiente para você vencer cada desafio. É confiar em Deus. Às vezes deixamos de vencer porque não confiamos. Na verdade, desconfiamos se Deus pode ou não nos ajudar. Davi foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. Sabe por que ele pegou 5? Sabe? Primeiro, ele pegou as 5 porque Golias ele tinha mais 4 irmãos, que eram gigantes também. Então Davi imaginou: se eu derrubar eles, os outros podem vir, já tenho a munição para eles também. Mas Davi usou apenas uma pedra para derrubar Golias. Em Números, fala dos guerreiros que usaram a funda, que era a mesma arma que Davi usava. Eles eram 300 homens, 300. Desculpa, perdoe, 300 não, 700 homens. Mas eram 700 homens extremamente habilidosos com a funda. Na Bíblia está escrito que eles acertavam o fio de um cabelo pela tamanha experiência que eles tinham. Golias tinha quase 3 metros de altura, se não me engano, 2,80 metros de altura. Na testa dele tinha só uma fresta. Uma frestazinha. Era suficiente para dar. Eu quero dizer para você que você precisa apenas de uma oportunidade para vencer o gigante que tem te afrontado. Você precisa apenas de uma coisa só para você vencer esse gigante. Eu quero dizer para você que esse gigante, por maior que ele seja, por mais difícil que ele seja, ele só vai conseguir ir adiante se você não confiar em Deus. Davi optou por confiar em Deus. A confiança de Davi foi suficiente para derrubar o gigante. Agora sabe o que matou o gigante? Não foi a pedrada. Porque Davi usou a funda, jogou e foi certeiro. Naquele lugarzinho só tinha uma frestazinha, um espaçozinho, mas foi ali que a pedra entrou e derrubou o gigante. Mas o que venceu o gigante, o que matou o gigante Golias, foi depois Davi usa a própria espada dele, tira a cabeça dele e levanta. Qual tem sido o tamanho do teu gigante? Qual tem sido o tamanho dos teus desafios? Eu quero falar para você de 3 características de Davi. E apesar de ser apesar de ser pequeno para muita gente, talvez, sabe, olha, garoto. O que um garoto pode fazer? Uma pessoa na presença de Deus, não importa o tamanho, não importa a estatura, não importa o conhecimento, não importa a habilidade,
Mas uma pessoa diante de Deus, com o coração temente a Deus, ele pode vencer tudo. Porque Deus, ele entrega de mão beijada todas as vitórias para quem se coloca na presença de Deus. A primeira coisa é um coração temente. Um coração que não tinha resíduos de medo. Era um coração que não tinha, sabe, que não pensava em, não, eu não vou fazer isso porque se eu for lá eu vou morrer. Não. Davi sabia que se ele fosse, Deus daria vitória para ele. Um coração temente, ele abre portas. Ele chama a atenção de Deus. O que atraiu Deus em relação a Davi com Saul foi o coração de Davi. Davi tinha um coração obediente. Não era um coração ambicioso. Saul era desobediente, era ambicioso, era orgulhoso. Porque se achava, eu sou o rei. Então, como rei, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso. Tem uma frase que eu gosto muito do Peter Parker. Quando o tio dele está morrendo, o tio dele fala assim, olha, ele tinha acabado de receber os poderes do Homem-Aranha. Ele fala, grandes poderes têm grandes responsabilidades. Saul perdeu a coroa, perdeu o reino, porque não soube administrar aquilo que Deus tinha colocado nas mãos. E a primeira lição que nós encontramos de Davi é justamente essa, ter um coração temente, sensível à presença de Deus, obediente. E nós precisamos fazer diferente. Muitas vezes nos colocamos em situações diferentes e não percebemos quem somos. E por isso nós sofremos as consequências. Porque não sabemos avaliar. Não sabemos nos colocar diante de Deus de uma maneira tranquila. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que Deus tem a vitória para nos entregar. A segunda coisa é unção. Se nós não tivermos unção, a gente não faz muita coisa. Político, eles só estão lá em cima porque eles têm uma excelente oratória. Eles convencem o povo. Eles convencem a massa. Agora, nenhum político é um bom cristão. Voltando à perspectiva do que a gente vê hoje como político. Porque eles não têm unção. Eles não têm a presença de Deus. Aí você pode dizer assim, mas tem muito político que é cristão. É verdade. Mas olha o exemplo deles lá. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. A unção nos aproxima de Deus. E Davi tinha unção. Nós encontramos aqui Davi antes de ser ungido e Davi depois de ser ungido. Depois que ele vence Golias, o que ele recebe? Ele recebe a filha de Saul como prêmio e metade do reino de Saul. Foi esse momento que Davi entra na linhagem de rei. A segunda coisa, logo depois que ele é na casa dele, ele é ungido como rei, ele não tinha sido colocado como rei, ele foi apenas ungido. Mas essa unção que Samuel colocou sobre a vida dele, o óleo, foi suficiente para levar Davi a vencer não só os gigantes, mas também todos os obstáculos que vieram depois. A unção quebra o jugo. A unção sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, ela te leva a vencer os teus problemas, as tuas dificuldades, os desafios que você enfrenta todos os dias são vencidos por causa dessa unção de Deus sobre a tua vida. Às vezes a gente imagina, poxa, e agora? O que vai ser de mim? Tendo problemas. Eu tenho um paciente, 20 anos de casado, 4 filhos.
estava pensando em suicídio. Eu falei, mas por que você quer tentar o suicídio? Porque eu não vejo saída. E ele também é evangélico. Geralmente, quando a pessoa é evangélica, eu uso a Bíblia, eu pergunto se eu posso usar. E eu falei, olha, então deixa eu te falar uma coisa. Você não está vencendo porque você só está olhando na ótica humana. Aí eu falei para ele, olha, você está sendo orgulhoso. Você não está pensando na tua família. Você não está pensando nos teus filhos. Você não está pensando em você mesmo. Mas, acima de tudo, você está esquecendo uma pessoa muito importante na sua vida. Quem? Eu falei, Deus. Você acha que Deus quer que você tire sua vida? É a solução para você tirar sua vida? E aí ele começou a chorar e falou, não é a solução. Eu falei, pois é, então para. Reage diferente. O que é que eu faço então? Aí eu falei, bom, aqui acabou a sessão, a terapia, agora eu vou usar a Bíblia contigo. Passei mais uns 20 minutos falando de Jesus para ele. Por que muitas vezes as pessoas chegam a esse ponto? É porque o problema é grande demais, ela não consegue suportar? Ou porque a pessoa não tem nenhuma força para isso? Não. Em João 10:10 diz que a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não tem outra função. Hoje nós precisamos cuidar dos nossos filhos, da família, porque o diabo tem entrado dentro das casas para destruir. Como eu falei no início, Davi tinha todos os motivos para ser uma pessoa completamente recalcada. Não, eu não quero saber de família, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de Deus, eu vou viver minha vida. Mas ele optou por obedecer, ele optou por ouvir, ele optou por ser direcionado. E a opção dele de ouvir Deus e de ter Deus como Senhor de sua vida foi suficiente para que ele pudesse vencer. E a terceira e última é que conhecer a Deus é suficiente para nós vencermos nossos obstáculos. E quando nós conhecemos quem é Deus e sabemos quem nós somos em Deus, jamais vamos perder uma guerra. Davi, em toda a história de Israel, foi o rei que mais venceu, aliás, não perdeu nenhuma guerra. Desde a sua unção, desde o momento que ele foi ungido, até o momento da sua morte, ele não perdeu nenhuma guerra. É o rei que mais venceu em toda a história da Bíblia. E recentemente, em escavações em Israel, foi encontrada a cidade do rei Davi. Provando que a história de Davi é real. E ela é tão real que se nós trouxermos essas lições para nossas vidas, nós também vamos vencer. Porque todos os dias nós temos um leão para matar. Todos os dias nós temos um gigante para vencer. E se nós não tivermos essa consciência de quem somos em Deus, nós vamos perder as batalhas. Nós vamos perder a família, nós vamos perder a saúde, nós vamos perder aquilo que Deus planejou de melhor para nós. Amém? Vamos ficar de pé.